Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos falar acerca da ação declaratória de constitucionalidade, comparando ela com a ADIM e também a DPF. Muito bem, é muito tranquilo estudar a ação declaratória de constitucionalidade quando a gente já estudou a ação direta de inconstitucionalidade. Vamos começar a falar um pouquinho da história da ADECOM. A ADECOM, ela surge com a Emenda Constitucional 3 de 93. Então, ela não surgiu com a promulgação da Constituição, ou seja, ela não decorre do poder constituinte originário, e sim do derivado. Foi acrescentada por emenda. O que há de similar entre a ADIM e a ADECOM? As duas serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, em ambas as ações, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Também são reguladas pela mesma lei, a Lei 9868 de 1999. É por isso que a ADC e a ADIM são chamadas de ações com sinais trocados, invertidos ou também com caráter dúplice ou ambivalente. Por quê? Porque a procedência de uma é a mesma coisa da improcedência da outra. Essas são as similitudes. Agora, muito cuidado. Existe uma diferença que despenca na prova da OAB. E qual é a diferença? A ADC ou ADECOM só pode questionar lei ou ato normativo federal. Federal. Você fala, e a ADIM? A ADIM é federal ou estadual? Então, veja, ela tem o mesmo resultado prático, mas não é cabível a ADECOM em face de lei, questionando lei estadual em face da Constituição Federal. Então, só cabe a ADECOM questionando lei federal em face da Constituição Federal. Agora, com relação à legitimidade, a mesma. Os mesmos legitimados da ADIM são os legitimados da ADECOM. Objeto é a mesma coisa com relação ao controle abstrato. Não existe parte, não existe litígio, não existe caso concreto, não existem interessados direto. Existe aqui um controle em tese, abstratamente. Agora, o ato questionável é o que diferencia numa lei ou ato normativo federal ou estadual, ADIM. Aqui na ADECOM, só lei ou ato normativo federal. Com relação à modulação do efeito, pode ser tanto na ADIM quanto na ADECOM. Cabe concessão de medida liminar? Cabe concessão, medida cautelar, perdão? Cabe concessão de medida cautelar. Ou seja, tudo que é aplicável a uma também é aplicável a outra. Vamos falar agora um pouco acerca da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF, ela é regulada pela Lei 9882 de 99. Então, não é a mesma lei da ADIM e da ADECOM, é outra lei, 9882 de 99. A ADIM e a ADECOM é a 9868, aqui é 9882. A ADPF, ela é uma ação de descumprimento fundamental. Então, tecnicamente, ela não visa declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, mas sim reconhecer um descumprimento a um preceito fundamental estabelecido no texto constitucional. Então, o descumprimento ele é muito mais amplo do que a inconstitucionalidade, porque descumprimento pode ser qualquer coisa. Descumpriu um preceito que a Constituição estabelece.
Agora, inconstitucionalidade ou constitucionalidade é um termo técnico, é a compatibilidade do ato em face da Constituição que legitimava a sua edição. Já descumprimento é qualquer ato que descumpra preceitos ou literalmente fundamentos constitucionais, ok? Muito bem. Existia uma ansiedade na doutrina para que a Lei 9882 de 99 estabelecesse ou definisse o conceito de preceito fundamental. Ocorre que a lei não fez. Então, incumbe à doutrina dizer o que é um preceito fundamental. Muito bem, o que é um preceito fundamental? Preceito fundamental é tudo aquilo que é relevante, estrutural, importante para a Constituição. Então, o STF acabou estabelecendo pontos fundamentais para fins de ADPF, o que eles chamaram de preceito fundamental. Direitos e garantias individuais. Então, os direitos e garantias individuais são preceitos fundamentais. Por quê? Porque são literalmente importantíssimos à própria ideia do Estado democrático de direito, ao próprio modelo do nosso Estado e da nossa Constituição. Agora, somente os direitos individuais? Não, atualmente a gente pode estender a todo e qualquer direito fundamental. Todas as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, inclusive os direitos e garantias individuais. Então, forma federativa de Estado, separação dos poderes, voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias individuais. Então, os direitos e garantias individuais já estariam abrangidos nas cláusulas pétreas, mas a gente dá um destaque, um relevo especial a eles, porque eles são literalmente fundamentais à própria ideia do Estado de Direito. Também são preceitos fundamentais, princípios constitucionais sensíveis, são aqueles previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição. Princípios constitucionais sensíveis que recebeu essa nomenclatura com base nos ensinamentos de Pontes de Miranda, que são aqueles princípios muito delicados e muito importantes à própria Constituição do modelo de Estado. Estão lá no artigo 34, inciso 7, que vai falar da intervenção federal. E os fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 1º da Constituição. Então, se eu fosse resumir para você acertar a questão da prova, o que é um preceito fundamental? Cláusula pétrea, princípios constitucionais sensíveis e fundamentos da República Federativa do Brasil. Cláusulas pétreas, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais, abrangendo os fundamentais todos. Princípios constitucionais sensíveis, 34, inciso 7, fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o tal do sócio de vapor, né, conforme os incisos do artigo 1º. Então, vejam, preceito fundamental não é só tecnicamente a análise da compatibilidade da lei em face da Constituição, se no momento da sua edição ele respeitou tudo que a Constituição estabelecia, mas sim de forma ampla a análise de um descumprimento de uma norma constitucional. Então, aquele ato, ele é analisado em face da Constituição, qualquer ato, ele não se mostra adequado, ele descumpre algo que a nossa Constituição tem como relevante ou fundamental, por isso chamado de preceito fundamental. Portanto, toda inconstitucionalidade é um descumprimento de preceito fundamental. Só que com relação aos atos editados pós-Constituição de 88 e que legitimam a ADIM ou ADC, aí eu tenho uma ação específica. Numa outra aula, eu comentei com vocês. A ADIM, ela só pode ser apresentada se questionar uma lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal. Quem ficou de fora? Lei ou ato normativo municipal. Como que eu questiono uma lei ou um ato normativo municipal em face da Constituição? Por meio de ADIM? Não cabe. A Constituição não autoriza no 102
um A, portanto, o que cabe? Ação de descumprimento de preceito fundamental. Em outras palavras, todas as vezes que não cabe ADIM ou ADC, vai caber o quê? Uma ADPF, ok? Isso também vale para todos os atos editados antes da Constituição de 88, ou seja, antes de 5 de outubro de 88. Uma lei editada antes de 5 de outubro de 88 não pode ser objeto nem de ADIM e nem de ADC, mas pode ser objeto de ADPF. Para finalizar nossa aula, segundo o Supremo Tribunal Federal, não podem ser considerados atos do poder público, veto, súmula e PEC, proposta de emenda constitucional. Então, o veto, como ele vai ser analisado ainda pelo Congresso Nacional, ele não pode ser considerado ato do poder público. Mas se já foi analisado, aí sim ele pode ser considerado, portanto, pode ser objeto de ADPF. Com relação à súmula, a súmula também não pode ser considerado um ato do poder público. Então, súmula não é considerado um ato do poder público objeto de ADPF. Súmula no sentido tradicional, ou seja, a súmula que é formada lentamente pela decisão daquele tribunal e não se confunde com a súmula vinculante. Então, a súmula, por não ser considerado um ato do poder público, não poderia ser objeto também de ADPF. E por fim, a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, em que o STF disse que a proposta não é ainda um ato acabado, logo não há lesão à Constituição, então seria neste caso um controle de constitucionalidade repressivo a ser aplicado e não um controle, preventivo de constitucionalidade e não um controle repressivo, por isso não cabível a ação de descumprimento de preceito fundamental, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, curta e compartilhe. E eu convido você para continuar o estudo do controle de constitucionalidade comigo. Até lá!